Querido Deus, obrigado, Senhor, porque nesta manhã podemos ouvir a Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. Fala aos nossos ouvidos, para que possamos entender e compreender a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Entregamos a nossa vida a Ti, por Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Que bom que você está aqui hoje. Muito obrigado você que nos acompanha pela TV Central Rio. Você também é muito bem-vindo à nossa Igreja Central, de onde você estiver, aqui do Brasil ou de qualquer parte do mundo. Hoje nós temos várias pessoas que nos acompanham. Obrigado porque você está linkado com a gente aqui. Compartilhe onde você estiver, compartilhe o seu vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas também com a mensagem desta manhã. Hoje estamos felizes porque estamos na presença de Deus e estamos iniciando mais um ano. Voltamos das férias e estamos de volta. Estamos contentes que a Escola Adventista também volta às suas atividades essa semana. Vejo aqui o nosso diretor, professor Alex, muito obrigado pela sua presença, parceiro nosso na educação adventista com a nossa Igreja Central Rio. E esse ano vai ser um ano de muitas bênçãos, professor, pode ter certeza. E você que está aqui hoje, vamos começar mais um sábado na presença de Deus. O ano de 2018 inicia-se e nós temos cada sábado estar com Deus, ouvindo a sua palavra e ouvindo a sua mensagem. E o tema de hoje, que nós escolhemos, nós estivemos reunidos com os líderes, com os anciãos, e uma preocupação estava no coração dos anciãos, quando nós fizemos o planejamento no ano passado, e a preocupação era exatamente a família. Os anciãos que estavam lá se lembram, a família, as famílias da igreja. Então, este ano, vocês vão perceber que nós vamos dar uma ênfase especial às famílias da igreja. Vamos fortalecer as famílias. Nós temos percebido que o inimigo, Satanás, algumas mídias estão trabalhando no coração das nossas crianças para que eles tenham a família um pouco distorcida do que é a realidade. E nós estamos preocupados com isso. Sabe por quê? Porque quando você distorce o modelo de família que é criado por Deus, você destrói a sociedade e você destrói a igreja. Porque a base da sociedade e a base da igreja é a família. Se você destruir a família, você destrói tudo isso. E este é um modelo que foi criado por algumas pessoas para poder desfazer as famílias. E nós queremos então, com essa série desse ano, fortalecer a nossa família, ensinar as nossas crianças, ensinar os pais como lidar com essa situação, porque isso é importante. A família é uma instituição de Deus e Satanás quer destruí-la e nós não podemos permitir. Eu estava lendo sobre Marx e Engels. Esses dois eram jovens ainda quando eles criaram esse modelo, o modelo do socialismo. E para que o socialismo desse certo, eles precisavam destruir o modelo patriarcal de família, o modelo de estrutura de Estado e de propriedade privada. Você destruindo isso, você acabaria com as diferenças sociais. Isso é a própria voz de Satanás falando, pode ter certeza disso. Então, nós queremos apresentar o modelo que Deus deixou para nós. Filhos, herança do Senhor. O texto para nós lermos está em Salmos 127, abra sua Bíblia em Salmos 127, no verso 3. Ele é muito conhecido de todos nós e diz assim: eis que os filhos são o quê? Herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Eis que os filhos são a herança do Senhor. A palavra-chave é essa, herança do Senhor. Deixa eu perguntar para você, uma herança, ela é boa ou ruim?
Ela é boa? Quando você vou receber uma herança, ela é boa ou ruim? Tem gente falando assim, depende. Realmente, depende. Sabe por quê? E vocês sabem do que eu vou dizer agora. Porque vocês já vivenciaram, certamente, se você não vivenciou na tua família, você viu algum amigo da família passando por isso. Uma herança desunir a família, destruir famílias, relacionamentos. Uma herança que era para ser uma bênção, torna-se uma maldição. Sabe por quê? Porque aí os filhos começam a brigar. O pai deixa uma herança para os filhos, pensando que aquilo ali vai ser uma proteção para os filhos, e na verdade aquilo se torna um motivo de discórdia, um motivo de briga, de intriga entre famílias. E eu conheço famílias hoje que irmãos não se falam mais por causa da herança. E olha que o pai deixou certinho o pedaço de cada um. Esse é a sua parte, essa é a sua parte, cada um ficou com uma parte. E aí eles brigaram, um recebe o outro na casa. Ela pode ser maldição. E em referir a ela, conduz melhor as coisas do que a mãe. Essa senhora, ela recebeu um título da revista People, que dizia assim, o título era assim, Pobre Garota Rica. Esse era o título da revista. Pobre Garota Rica. De tanta infelicidade, tantos reveses que ela tinha, ela engordava e emagrecia, pelo menos várias vezes, ela fez várias cirurgias. Do que adiantou a herança? Se ela não soube conduzir. Herança, nós estamos falando de herança financeira. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Agora eu pergunto, que herança é essa que nós estamos recebendo quando recebemos os nossos filhos? Que herança é essa? Ela pode ser uma maldição, pode nos trazer muitos desgostos, mas pode nos trazer muitas alegrias. Deixa eu contar um episódio que aconteceu comigo. Eu estava no supermercado e eu vi um jovenzinho, uma criancinha, jovenzinho não, uma criança. A mãe estava passando pelos corredores do supermercado e a criança falou assim, eu quero um iogurte ou uma coisa lá. E a mãe falou assim, não filho, eu não vou comprar. E aí ele falou, não, mas eu quero, e começou a falar que queria muito. E aí ela falou assim, não, eu não vou comprar para você. Aí ele começou a chorar. Quando ele começou a chorar, aí a mãe entrou em desespero. É impressionante como que os pais entram em desespero quando os filhos choram. Aí eu dei uma de fofoqueiro. Eu falei, vou ficar vendo quem é que vai ganhar essa briga. Se é o filho ou se é a mãe. Adivinhe quem ganhou. Por que vocês falaram com tanta certeza? Os filhos. Vocês sabem, eu fui criado, quando eu era pequenininho, os meus pais me criaram de uma forma em que, ao olhar para a gente, eu já sabia o que meu pai queria. Só para vocês terem uma ideia, se dois adultos tivessem conversando e eu passasse no meio, meu amigo, pode saber que ia ter problema. Eu tinha que dar a volta. Ou então, se não tivesse como dar a volta, eu tinha que, com muito jeito, falar para meu pai, por favor, eu posso passar? Aí depois que ele desse autorização, eu passava. Hoje os pais ficam vesgos de olhar para os filhos não sabem o que estão falando. Não faz nem ideia do que está acontecendo. Hoje, os filhos estão mandando nos pais. Engraçado que eu acho que eu nasci na época errada. Porque quando eu era criança, meu pai me criou tudo certinho, bonito, não podia fazer nada, tudo organizadinho, tudo certinho. Eu tinha o horário para as coisas e tal. E se fizesse alguma coisa, levava uma correção. Aí depois que eu cresci, eu falei, bom, agora eu vou fazer isso com os meus filhos. Agora não pode mais, o ECA disse que não pode fazer mais nada, não pode bater no filho, não pode corrigir, não pode fazer nada, não pode dizer não.
Nós temos que nos pautar nas coisas que estão na Bíblia. E a Bíblia diz que nós podemos e devemos dar limites e dizer não para os nossos filhos. Não vai traumatizar ninguém. Eu não fiquei traumatizado. Pode ter certeza. Nós precisamos orientar os nossos filhos. Acontece que os filhos hoje estão mandando nos pais. E aquela criança ganhou, levou, aí ela não comeu iogurte, depois por um acaso encontrei eles lá na fila lá, o iogurte estava aberto pela metade, ele nem comeu todo o iogurte. Vocês sabem que os filhos, eles testam os pais. E a nossa igreja aqui, nós temos tido muitos filhos, tem nascido muitas crianças, pelo menos eu tenho apresentado muitas crianças aqui. Isso é uma bênção, e os filhos são herança do Senhor, é uma bênção para nós. Agora nós precisamos fazer o quê? Conduzir os filhos nos caminhos do Senhor, de forma certa, na palavra de Deus. Não se engane com as coisas que o mundo diz por aí afora, não se engane com as coisas que a sociedade prega. Fique com a palavra de Deus, você vai ser feliz. E nesse episódio eu descobri uma coisa, que na verdade os filhos são reflexo de quem? Dos pais. Os filhos são reflexo dos pais. Sabe que o pai, às vezes nós brigamos, a gente fala com uma criança e tal, quando você vai conhecer o pai, você descobre por que a criança é daquele jeito. Isso normalmente acontece. A minha esposa é professora, pedagoga há 20 anos. E ela fala, às vezes tem uma criança problemática na escola, com dificuldades de aprendizado, dificuldades disso, tal. Aí ela marca para conhecer os pais. Quando os pais vêm conversar com ela, ela entende por que o filho é daquele jeito. Porque os pais são, de alguma forma, têm algum desequilíbrio, não entendem direito e não fazem da forma correta. Os filhos são o reflexo dos pais. Então, se você tem alguma coisa, os filhos têm algum problema, alguma dificuldade, saiba, na verdade, ele é o seu reflexo. Ele copia tudo que nós fazemos, de forma consciente e inconsciente. Eu vi uma frase uma vez que me chamou a atenção. Foi de um filme. Um pai, imperador romano, dizendo para o seu filho, que o filho tinha muitas dificuldades, o filho tinha defeito de caráter. Ele disse assim: as tuas faltas como filho são as minhas falhas como pai. Ele abraçou o filho e disse isso. O filme é dramático. O filho então, porque o pai não tinha feito algo que o filho queria, tomou uma decisão errada, colocou outra pessoa para governar no lugar dele, e ele esperava que ele fosse o próximo governante. O filho então assassina o pai. Os nossos defeitos, eles são refletidos nos nossos filhos. Mas isso não é para desesperar. Existe salvação? Tem como mudar isso aí? Tem. Nós não precisamos ficar no erro constantemente. Existem algumas coisas que podem ser feitas, e uma delas é começar com a verdade. A palavra de Deus diz que o pai da mentira é Satanás. São João capítulo 8, verso 34, diz que Satanás fala o que lhe é próprio, que é a mentira, e porque ele é o pai da mentira. Agora, nós temos que dizer o quê? A verdade para os nossos filhos. Começar com isso, dizendo para os nossos filhos a importância de sermos verdadeiros. Não só dizer a verdade para eles, mas viver a verdade. Vocês sabem que nós mentimos consciente e inconsciente para os nossos filhos, e isso fica guardado no coraçãozinho deles. Querem conhecer? Querem saber? Um personagem épico de todos os tempos, que todo mundo pelo menos vivenciou uma vez: o homem do saco. Qual que é a história do homem do saco? Alguém aqui já viu o homem do saco? Pois é, a gente nunca viu o homem do saco. Eu nunca vi. Mas o que eu fui ameaçado por esse homem, vocês não têm ideia. Não vai lá fora que o homem do saco vai te pegar. Falamos ou não falamos isso? Este homem não existe. Ou se existe, pelo menos existiu em algum tempo, mas a gente não, ele não é real hoje na nossa vida. Mas a gente fala, se você for em tal lugar, cuidado que o homem do saco vai te pegar. Outra
coisa que nós falamos para os nossos filhos, um erro muito grande: você tem que dormir. Se você não dormir, tem um bicho que vai te pegar debaixo da cama, sei lá, a gente inventa coisa, vai vir um bicho papão. São coisas que nós falamos para os nossos filhos, que nós herdamos isso e falamos para eles. Por que inventar isso? Por que não dizer a verdade? Sabe por que nós não falamos a verdade para os nossos filhos? Porque nós fugimos de uma realidade. Qual é a realidade? Chama-se enfrentamento. Nós não gostamos de fazer enfrentamento com os nossos filhos. É mais prático você desviar o assunto. É mais prático você fazer o quê? Você colocar a culpa no outro, no homem do saco. Não é você que não quer que o seu filho vá lá, é o homem que vai ameaçar ele de estar lá. E aí você tira a responsabilidade de quem? Tua. A responsabilidade é nossa como pais. Nós não podemos transferir para o bicho papão, ou o homem do saco, ou quem quer que seja. Temos que dizer sempre a verdade. Porque o filho não pode ir para lá? Diga de forma positiva, mas diga. Eu me lembro quando ela era pequena e ela precisava tomar uma vacina. E aí o que nós fazemos? Normalmente quando vamos dar vacina nos nossos filhos, e aí chega aquela senhora com a agulha, e você fala o quê? Não dói nada. Que mentira mais deslavada. Eu vou espetar uma agulha em você e vou dizer que não dói nada. Quem é que... Só se você tiver insensibilidade, ou tiver alguma doença que não recebe alguma sensibilidade. Mas, uma agulha no nosso corpo, ele dói. Então, o que eu e a Elisângela combinamos? E a Laila se lembra disso até hoje. Estava conversando com ela sobre isso. Eu falei assim: filha, olha só, você vai tomar a vacina e vai doer, um pouquinho vai doer. Agora, isso é para o teu bem, e você precisa tomar essa vacina, porque isso vai te salvar de uma doença possível que vai acontecer isso. Agora, vamos combinar uma coisa? Quanto mais doer, mais você aperta a minha mão. E se não doer muito, você aperta mais ou menos. Se não doer nada, você não precisa apertar. Combinado? Combinamos assim. E ela então tomou a vacina. Doeu? Doeu. Ela apertou, minha mão apertou. Chorou? Chorou. E nós choramos juntos. Agora, nós não mentimos para ela. Sabe por quê, meus irmãos? Por mais inconsciente, ou por menor que seja essa mentirinha, ele vai dizer assim: bom, meu pai falou que não ia doer, minha mãe disse que não ia doer, e doeu. Ou seja, meus pais mentem. Eles vão passar a não acreditar mais no que você diz. Que tal então começar dizendo a verdade? E quando eu falo isso para os filhos, eu não estou dizendo só para os filhos, estou dizendo para a família toda, para o esposo ou para a esposa. Quantos maridos mentem para as esposas e esposas mentem para os maridos também? Aquela mentirinha branca, aquela mentirinha que não tem, parece que não tem muita, não é muito nociva. Muito cuidado. O pai da mentira é Satanás. Não se engane, diga a verdade para o seu filho, fale para ele o que ele precisa ouvir, diga para ele até onde ele pode ir. Outra coisa que precisamos dar aos nossos filhos chama-se limites. Como damos poucos limites para os nossos filhos. O limite, ele é uma coisa abstrata, não dá para você medir, não dá para você colocar uma régua, mas dá para você ensinar. Por que é abstrato? Eu me lembro quando era criança, e o pessoal falava assim, era jovem, adolescente, alguém disse assim, a minha liberdade, né, vai até onde começa a do outro. Como que a minha termina, a do outro começa? Não faz sentido, porque é abstrato. Mas você pode ensinar algumas coisas, e o limite ajuda você a entender até onde você pode ir. O limite nos protege das coisas. O limite nos protege das coisas. Uma certa ocasião, um homem queria contratar o melhor motorista para dirigir para os seus filhos e para a sua família. E ele fez um teste. E o teste era: você vai andar com o carro o mais próximo possível. Eu quero saber a sua habilidade, eu quero conhecer a tua habilidade. Você vai dirigir perto de um precipício. E os motoristas, então, muito habilidosos, faziam o quê? Tiravam fininho
do precipício, o máximo que ele conseguia chegar, mostrando como ele era capaz de dirigir em situações de risco. E aí veio um dos últimos motoristas e falou assim: não vou fazer a prova não. Ele falou: não, mas por quê? Ele falou: não vou fazer não. Ele falou assim: eu estou vendo todo mundo que está fazendo aí, eles estão indo lá pertinho. Ele falou assim: olha, eu não vou chegar nem perto, eu vou passar longe. Ele falou: está contratado. Está contratado. Era isso que o pai queria, que ele tivesse o quê? Que ele não andasse aonde? Lá no limite. Ele queria que tivesse o mais distante possível, porque é segurança. O limite já é o máximo. Você tem que andar para cá do limite, e não lá na pontinha, na insegurança. Me chamou a atenção uma reportagem de um jovem de classe média rica, que ele entrava no clube onde ele fazia parte, tinha piscina, tinha quadra de esportes, ele entrava no vestiário e furtava celulares, furtava relógio, furtava roupa, furtava tudo. Aí colocaram uma câmera e pegaram o jovem. Por que virou notícia isso? Porque o jovem era de classe média rica, ele tinha muito dinheiro, e o pai, advogado. E aí virou notícia. Aí foram entrevistar, a televisão foi em cima do pai, né? Advogado, imagina, o homem da lei, o filho exatamente quebrando as regras. E aí perguntaram para o pai: por que o seu filho fez isso? A resposta desse pai me fez entender algumas coisas. O porquê que o garoto era daquele jeito. Ele disse assim: eu não sei porquê o meu garoto fez isso, o meu filho fez isso, porque eu sempre dei tudo o que ele quis. Aí estava a resposta. O garoto não tinha limites. Eu sempre dou o que ele quer, eu sempre dou o que ele pede. Meus queridos, nós precisamos entender que os nossos filhos, nós precisamos dar aquilo que eles precisam e não o que eles querem. É o que eles precisam. É isso que a palavra de Deus nos diz. E o limite vai exatamente aí. Quando ele faz uma birra ou quando faz alguma coisa que não é para fazer, você tem que dizer não, saber dizer não, mas estar o quê? Presente. Limites. Nós precisamos aprender a criar os nossos filhos para que as outras pessoas gostem deles. Sabe que existem pais que criam filhos para eles, né? Isso é um perigo. Criar filho para você, certamente você vai sofrer uma grande decepção. Por quê? O seu filho vai crescer e vai fazer o quê? Vai fazer as escolhas dele. Agora, se você criou um filho só para você, você vai ter problema, porque você vai se decepcionar e o seu filho vai se decepcionar. Porque nós, os pais, normalmente aceitamos os defeitos dos nossos filhos. A sociedade não. Eles criticam, eles massacram. E se você não preparar o seu filho para o mundo, para a sociedade, ele vai sofrer e a sociedade também. Discussões entre adultos. Isso aqui é clássico, né? Os pais discutindo na frente dos filhos. Que coisa trágica. Se você tem alguma diferença com a sua esposa, ou com o seu esposo, ou com alguém da família, não o faça na frente dos filhos. Isso é um pecado mortal. E olha essa frase, do livro Testemunhos, volume 6, página 32 e 33. Os pais precisam compreender como poderão enviar os filhos e filhas do santuário do lar, ensinados e educados de tal maneira que estejam preparados para quê? Para brilhar. O que é brilhar, gente? É ser uma bênção, é ser luz para as outras pessoas, como luzes no mundo. Não ser uma maldição. Hoje muitos filhos estão sendo preparados para ser o quê? Um empecilho, trevas na sociedade. Existem algumas figuras aí, não vou nem citar o nome, mas vocês conhecem, que fazem sucesso na mídia porque cantam músicas, o teor mais esdrúxulo que é possível, e faz sucesso. Não é esse tipo de filho que nós temos que preparar para a sociedade. São filhos que brilham.
brilham para a sociedade. E quando você faz tudo o que o seu filho deseja, ou dá tudo para ele o que ele quer, sabe o que vai acontecer? Ele não vai brilhar no mundo, ele vai querer as coisas para ele, ele vai ser egoísta cada vez mais. E nós fazemos isso de forma inconsciente. Uma mãe, sabe o que ela fazia? Quando dava 3 horas da tarde, ela batia na porta da escola. Aí alguém foi lá atender, a mãe estava lá com um potinho de frutas picadas para entregar para o filho. Aí a direção, a escola perguntou: escuta, mas por que você não mandou na lancheira dele? Não, é porque são frutas frescas e tem que ser cortadas e consumidas na hora, senão não... Gente, aonde na sociedade que você vai ter alguém que vai parar o seu trabalho para entregar a fruta cortadinha na hora? Isso é o quê? Isso é falta de visão. Prepare o seu filho, preparemos os nossos filhos para brilhar no mundo, para darem conta do serviço, e não para serem trevas. Por último, quero falar sobre o tempo. Meus queridos, o tempo na família, como ele é escasso hoje. E aí sabe o que nós fazemos? Compensamos a falta de tempo, sendo o quê? Permissivos e com presentes. Aí você não está presente, o que você faz? Você dá presente. Dá dinheiro à vontade, faz o que quiser. Por quê? Você trabalha demais. Você estuda demais. Você está sempre envolvido com muitas coisas, fugindo da realidade. Não compense a sua falta sendo permissivo ou com presentes. Foi feita uma pesquisa, uma prova na verdade, saiu na internet, nas redes sociais, você deve ter visto, do 4º ano, foi aqui no Rio de Janeiro isso, pegaram os pais do 4º ano e as crianças, colocaram numa sala, os pais, e colocaram as crianças em outra sala, e eles fizeram a mesma prova, os pais e os filhos, eles foram chamados, não era reunião de pais, era para aplicar a prova, e os pais fizeram a prova, as melhores notas eram dos pais que estudavam junto com os filhos, eram as melhores notas, e eles entrevistavam os filhos, e os filhos diziam assim: meu pai vai tirar 0 nessa prova. E eles entrevistavam outros e falavam: não, meu pai sabe tudo, porque ele estudou comigo. Que diferença faz quando você senta ao lado do seu filho e sabe a matéria do seu filho. Deixa eu perguntar para você: você sabe a matéria do seu filho? O que ele está estudando na escola? Se você sabe, pode ter certeza, você passa tempo com ele, você precisa disso, e isso é importante. Se você não sabe, comece a rever como você está passando o tempo com o seu filho. Tempo, ele é importante. As nossas crianças veem em nós um modelo. Sabe por quê, meus queridos? Daqui a pouco os nossos filhos crescem, e nós temos que lidar com algo que é muito difícil para os pais lidarem com isso. Sabe o que é? Escolhas. As escolhas dos nossos filhos, ela é difícil. Para muitos ela é difícil. Sabe por quê? Porque nós não estamos acompanhando os nossos filhos, não sabemos os gostos deles. E quando eles escolhem alguma coisa que nós não queremos, nós sofremos. Quando escolhe uma namorada ou um namorado, ou quando escolhe a profissão, ou escolhe alguma coisa, a gente se decepciona. E nos decepcionamos também, sabe o quê? Quando os nossos filhos decidem sair da igreja. Quando os nossos filhos decidem deixar os caminhos do Senhor. Aí nos decepcionamos. Sabe por quê? Não acompanhamos eles aqui, não tivemos tempo para eles. Aí quando eles escolhem outro caminho, nós nos decepcionamos. Não espere o seu filho tomar o caminho errado, cheio de pedras, cheio de barro, ruim, cheio de agruras, para que você possa começar a orar por eles. Você pode orar, você pode começar a orar a partir de agora. A família em oração, porque a oração
ela nos ajuda a fazer escolhas certas. Deus deixou esse recurso para nós, os pais. Nós não podemos escolher pelos nossos filhos, e não faça isso, por favor. É mais fácil você dizer para o seu filho o que ele tem que fazer. Não faça isso. Ensine o seu filho a raciocinar da causa para o efeito, desde pequenininho. Sabe por quê? Quando ele crescer, ele vai fazer a escolha certa. Ele precisa tomar a decisão, ele precisa fazer a escolha dele, sozinho. E isso começa quando? Começa desde pequenininho, lá no início, quando você vai ensinando o seu filho, desde pequeno, a orar. Você tem feito o culto familiar com seu filho? Você lê a lição com seus filhos? Você estuda a lição com eles? Se você não fizer isso com eles, como é que você vai querer que ele continue fazendo depois a escolha certa? Se lá nós não demos o exemplo, lá nós não fizemos. É importante ensinar os filhos a tomarem a decisão certa. Nesta manhã, pedi para o Daniel cantar uma música, e ela fala sobre isso, sobre a oração, a entrega. E eu gostaria de entregar às famílias. Você vai dizer assim: pastor, poxa, eu tenho feito tudo errado na minha família, eu tenho feito tudo errado com meu filho, eu não tenho feito nada certo. Ainda dá tempo. Deus, Ele restaura, Deus transforma. Ah, mas meu filho hoje já está grande, está fora dos caminhos de Deus. Não importa. O pouquinho que você fez, por menor que seja, ficou gravado no coração. E outra coisa importante: nem sempre porque o filho saiu dos caminhos de Deus é porque você ensinou errado, não. É porque ele escolheu, ele tem a decisão dele também. As escolhas que ele fez, não é culpa sua como pai. Nós somos falhos também. Mas você precisa continuar orando e colocando nas mãos de Deus. E nesta manhã, eu quero fazer uma oração pelas famílias, pelos lares, entregando a sua família nesse ano de 2018 nas mãos de Deus, para que você possa fazer o que é certo, possa fazer o que é correto. Se você não fez nada certo, comece agora. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar forças, vai te dar sabedoria. Ore a Deus, diga: Senhor, me dê sabedoria, eu preciso fazer da forma certa. Existe o livro Orientação da Criança, e nós nem damos bola para ele. Orientação da criança é fantástico. Orientações como: até o 3º ano é o momento que nós formamos o caráter. Depois dos 7 anos, você não precisa mais bater no seu filho. Está lá no livro Orientação da Criança. Tem pais que ainda usam a vara da correção depois dos 7, 8 anos. Lá no Orientação da Criança diz que não precisa mais. Uma boa conversa, você consegue convencer os seus filhos. Acontece que nós usamos força desproporcional em momentos errados. Usamos às vezes um tiro muito grande para uma coisa tão pequena, desproporcional. Temos que aprender a ser proporcionais, e Deus vai nos dar a capacidade de escolha, de força para fazer o que é certo. Peça sabedoria a Deus, e Deus vai lhe abençoar. Ouça essa música, vamos ouvir esse louvor. Eu gostaria que você sentasse ao lado da sua família, do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa. Pastor, a gente não tem filhos. Não tem problema, você pode aplicar essas regras na tua família, no teu lar. Abraça a pessoa do lado e faça esse pacto. Orar de madrugada, orar pela manhã, orar juntos. Deus abençoa as famílias que oram juntos. Eu quero ter a vida que sonhaste para mim, e em cada amanhecer te encontrar uma vez mais, pra depender de ti, pra me entregar a ti. Eu quero ter a força que me falta ao caminhar,
caminhar. Despir a minha alma e aprender a te amar do jeito que me amas, pra ser o que tu queres. Eu vou abaixar o volume, desfazer os costumes para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz. Vivi a vida inteira atrás dos sonhos que criei, e nas noites mais escuras muita coisa encontrei. Eu me afastei de ti, eu desprezei a ti, mas sei que para ser salvo basta estar como eu estou, arrependido, frágil e clamando por amor, pedindo teu perdão. E nessa oração eu quero me valer do silêncio no mais árduo empenho para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz. Para ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar em contato com Ele. A família precisa estar junto, precisa estar do lado. Gaste tempo, separe tempo para Deus e para a família. Não se envolva tanto com as coisas deste mundo, isso aí tudo vai ficar para trás. Dê valor àquilo que realmente tem prioridade. E lembre-se, os filhos são herança do Senhor. Herança pode ser uma maldição, mas nós podemos transformar os nossos filhos em bênçãos, luz para brilhar. Que a herança que Deus nos deu seja uma luz em nossas mãos. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque hoje nós entendemos, compreendemos que a herança que o Senhor nos deixou, os filhos, elas são para ser uma bênção. Mas é bem verdade que ela pode se transformar em algo ruim, em uma maldição. Mas por favor, Senhor, ajude-nos para que possamos ter sabedoria, ouvir a Tua voz, ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós e salvarmos a esta geração que está por vir. Ó Senhor Deus, queremos fazer uma oração agora de entrega das famílias, dos lares que aqui estão, que eles tenham a capacidade de poder se unir, de amar um ao outro
estarem próximos um ao outro. Que a tua mão, Senhor, seja com cada um deles. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hino 357, sob suas asas. Sob suas asas estou descansando, ainda de noite confiante eu estou. Sob suas asas vou sempre abrigado, fui redimido e seu filho já sou. Descansarei, descansarei, sob suas asas benditas, ao seu abrigo pois gozarei, paz e alegria infinitas. Sob suas asas refúgio eu encontro, meu coração poderá descansar. E se este mundo não presta socorro, sob tuas asas a paz hei de achar. Descansarei, descansarei, sob tuas asas benditas, ao seu abrigo pois gozarei, paz e alegria infinitas. Sob suas asas promessa preciosa, sempre me posso do mal ocultar. Salve em Jesus e confiante na graça, nada no mundo me pode abalar. Descansarei, descansarei, sob suas asas benditas, ao seu abrigo pois gozarei, paz e alegria infinitas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Tua presença entre nós, vimos, Senhor, agradecer. E agora ao sairmos deste lugar, dá-nos tua graça e teu poder.
Amém.